Olá a todos. A primeira página do New York Times não é o local para discussão de informações confidenciais. A Casa Branca não é local para discussão de informações confidenciais. Estamos aqui hoje tendo essa discussão por causa de um vazamento anônimo irresponsável para o New York Times. Não há um bom cenário como resultado desse relatório do New York Times. Quem vai querer cooperar com a comunidade de inteligência dos Estados Unidos? Quem vai querer ser uma fonte ou um ativo se souberem que sua identidade pode ser revelada? Quais aliados vão querer compartilhar informações conosco se souberem que algum oficial de inteligência desonesto pode divulgar essas informações na primeira página de um grande jornal americano? Especificamente, há dois cenários ruins que emergem desse relatório. Número um, esse relatório torna mais difícil chegar a um consenso sobre esse assunto para verificar a inteligência. E número dois, esse nível de controvérsia e discórdia está diretamente nas mãos da Rússia. Infelizmente, atende o seu interesse. Desde antes do presidente Trump assumir o cargo, foram publicados vazamentos prejudiciais e muitas vezes errôneos que procuram minar ou deslegitimizar o presidente devidamente eleito. De acordo com o Departamento de Justiça, surgiram vazamentos confidenciais nessa administração. Sob a administração do presidente Obama, houve 39, em média, vazamentos criminosos. Nessa administração, vimos 100 vazamentos criminosos para o Departamento de Justiça, 2017, 88 em 2018 e 104 em média por ano. Vimos vazamentos direcionados de informações confidenciais contra este presidente e é irresponsável. Ligações telefônicas com líderes estrangeiros, reuniões com funcionários do governo e agora relatos de supostas informações. Não se engane, isso prejudica nossa capacidade como nação de coletar informações de inteligência. Como o Conselho de Segurança Nacional observou ontem mesmo, para os funcionários do governo que traem a confiança do povo dos Estados Unidos ao vazar informações confidenciais, suas ações colocam em risco nossa segurança nacional. A ODNI disse: o vazamento seletivo de qualquer informação confidencial perturba o trabalho vital entre agências de coletar, avaliar e mitigar as ameaças que colocam nossas forças em risco. É simplesmente um crime. Por fim, a CIA disse o seguinte, que vazamento compromete, perturba o trabalho crítico interagências de coletar, avaliar e atribuir culpabilidade. Para as fontes anônimas que vazam informações confidenciais, vocês devem saber, você pode procurar prejudicar nosso presidente, mas na verdade você prejudica a segurança do nosso país. Com isso, eu aceito perguntas. Kristen, obrigado, Kelly. Quantos funcionários da Casa Branca souberam pela primeira vez que essa inteligência sobre a Rússia? Eu vou dizer, o presidente nunca foi informado sobre isso, essa inteligência ainda não foi verificada e não há consenso entre a comunidade da inteligência. O presidente deseja ter sido informado mais cedo, quer dizer, hoje Joe Biden chamou de negligência do dever. É uma informação de inteligência que não teve conceito, não foi verificada ainda até hoje. Há várias agências de inteligência no registro, observando que você tem o Departamento de Defesa, dizendo que eles não têm provas corroborando para validar as recentes alegações. O NSC, as alegações em artigos de imprensa recentes não foram verificadas ou substanciadas pela comunidade de inteligência, pela ODNI. Ainda estamos investigando a suposta inteligência referida nas recentes reportagens da mídia. Mas isso não impediu o New York Times de colocá-la na primeira página do seu jornal e nos impedir de chegar a uma conclusão definitiva sobre um consenso da inteligência. Darlene? Se a inteligência for verdadeira, o presidente está preparado para tomar algumas medidas sérias contra a Rússia, o presidente Vladimir Putin? O presidente sempre tomou medidas duras e não adulteradas contra a Rússia. Vimos a presença, não há presença diplomática na costa oeste do país, da Rússia, porque o presidente fechou os consulados, ele expulsou 60 oficiais da inteligência russa, sancionou centenas de alvos, retirou o tratado do INF, o tratado do céu aberto, tentou deter o Nord Stream, ainda está tentando fazer isso, impôs sanções com vistos e muitas outras ações. Não se engane, esse presidente está preparado para agir e sempre atuará na proteção de nossas tropas americanas. Vimos na Síria, nas greves de 2018, dezenas de mercenários russos foram mortos. Ele sempre age para proteger as tropas americanas. Isso é sem dúvidas.
Há um briefing sobre inteligências, da agenda do presidente hoje. Essa questão será parte do seu briefing essa tarde. Ele foi orientado sobre o que é, infelizmente, no domínio público por causa do New York Times, esses vazamentos irresponsáveis. Sim, ele foi avisado, mas não muda o fato de que não há consenso sobre a inteligência, ainda tem que ser verificada. Darlene? Outra matéria. Os aliados republicanos do presidente, como Kevin McCarthy e Lamar Alexander, disseram que o presidente poderia usar uma máscara em público, às vezes, para dar um exemplo. Quanto peso as palavras de McCarthy e Lamar Alexander carregam sobre o presidente? O presidente não tem problema com máscaras. Ele encoraja as pessoas a tomar qualquer decisão seja melhor para a sua segurança e seguir a jurisdição local. As diretrizes da CDC são recomendadas, mas não requisitadas. O presidente é o homem mais testado na América. É por isso que ele não usa uma máscara. Mas para dar um exemplo, eu queria voltar no que você disse sobre o presidente nunca ter sido orientado a uma disputa sobre se fevereiro, seu PDB inclui essa informação da inteligência, se ele talvez não tenha lido, se deu acesso a esse tipo de informação. O PDB é um documento secreto disseminado entre o governo. Eu nunca daria informação de confirmar ou negar sobre um documento super secreto. Uma coisa que eu vou dizer sobre que é rotina quando há inteligência, e falando alguns sobre o NSC mais cedo e outros da Casa Branca, quando temos a inteligência verificada ou não verificada, considerada crível ou não, considerado em consenso ou não, se essa informação e qualquer uma fala da segurança das nossas tropas, essa informação vai para as nossas tropas em solo, para os nossos aliados, para eles que tomem as medidas apropriadas. E chega ao presidente nesse caso, não foi o caso, ele nunca foi orientado, o presidente dos Estados Unidos, porque não havia consenso. O que foi levado ao presidente é que era uma decisão estratégica a ser feita. Nesse caso, se tem uma decisão estratégica de fazer vis-a-vis a Rússia. Esse é o tipo de coisa que o presidente considera crível, mas nesse caso não foi informado ao presidente, não há consenso, não é crível, não se engane, esse presidente vai proteger as tropas americanas. Há 2 pontos. Eu diria que secretários de imprensa no passado informaram em algumas instâncias o que estava no PDB. Segundo, é um problema relevante, porque os críticos já estão usando isso. Disseram, bem, se o presidente não está além do seu PDB, ele pode não saber que há decisões de política a serem feitas, certo? Se o presidente tem a informação e não é verificada, ele poderia estar alarmado, mudar a postura em relação à Rússia. Perguntarem os oficiais da inteligência, pedirem que trabalhem mais forte para, se isso for verdade, tomar uma série de julgamentos. Mais amplamente, eu queria refazer a pergunta, nesse material, mas talvez defender por que o presidente não necessariamente está lendo o PDB, onde há esses tipos de questões que poderiam surgir. Ele lê e também fala verbalmente com a inteligência. Esse presidente é a pessoa mais bem informada no planeta Terra. Você tem o embaixador O'Brien, que vê ele pessoalmente 2 vezes por dia, que às vezes toma dozenas de ligações com esse presidente, constantemente sendo informado e orientado sobre as questões de inteligência, mas eu não vou permitir que o New York Times dite daremos ou não informações confidenciais. A Casa Branca tem algum comentário sobre Bruce Orr testemunhando no Senado hoje? Nem comentário especificamente. Geralmente é que Bruce Orr e outros do governo da era Obama têm que responder. São coisas substanciais. Tem um dossiê cheio de mentiras contra esse presidente. A esposa de Bruce Orr está envolvida, claro.
o Comitê Nacional Democrata foi financiado, coordenação com Hillary Clinton, para espionar a campanha de Trump, para ser a base das garantias de FSA, uma investigação de 3 anos, tentando a exoneração desse presidente e aumentar o gasto com os dólares americanos. O senhor Orwell tem muitas perguntas para serem respondidas. Atrás das portas, por que não está televisionado o interesse público sobre a investigação russa? É uma questão para o Congresso, mas o público deve saber as respostas do Sr. Orr sobre essas questões. Sobre os vazamentos, os que vazam, os legisladores democratas estão chamando para uma orientação dos oficiais da Nintendo. Há uma preocupação sobre os legisladores democratas serem informados, especialmente Adam Schiff, dados os vazamentos. Eu acho que os democratas devem seguir em frente boa fé. Se alguém tem uma política de inteligência, é irresponsável o que o New York Times fez. Tornar uma política essa informação é horrível. Helena? O Senado, Mitch McConnell, senador, que a Rússia deve dizer absolutamente não de volta ao G7. O presidente concorda com o Mitch McConnell. Não falei com ele sobre isso. O presidente acredita que temos relações diplomáticas, as maiores economias do mundo. Ninguém tem sido mais duro com a Rússia do que esse presidente. Muitas dessas ações também, quando se trata de agir, de uma inteligência viável, crível, não há quem tem agido mais que esse presidente. Há um registro, ele está protegendo as nossas tropas americanas. É a sua maior prioridade. Como você sabe, Soleimani foi responsável pela morte de 600 americanos, milhares dizendo explosivamente formando penetradores. O presidente forneceu foguetes, granadas no Iraque. Isso é o que o Soleimani fez com as nossas tropas. O presidente Bush também não derrubou o Soleimani e disse, de acordo com o New York Times, Obama e Biden nunca fizeram um esforço para derrubar Soleimani. Mas esse presidente que tomou inteligência ativa para proteger as tropas americanas, ele fez isso. Ele tomou essa atitude. Foi criticado pelos democratas quando derrubou Soleimani. Sua publicação Axios o NBC disse os democratas querem respostas sobre a morte de Soleimani. Os democratas acho que é sem justificativa pela morte de Soleimani. Eles disseram por que matar Soleimani? Nós removemos Soleimani do campo de batalha para proteger as nossas tropas. Ele fez o mesmo com al-Baghdadi. Foi responsável por 300 decapitações públicas. Matou milhares de prisioneiros capturados de guerra. Esse presidente tomou ação. Foi criticado pelos democratas, mas é isso que ele faz. Ele age na defesa das tropas americanas. Você disse que foi um alvo o vazamento do New York Times. Quem seria o alvo e por que estão fazendo isso? Uma ótima pergunta, mas são oficiais da inteligência ruins que estão colocando em perigo as vidas das nossas tropas. Nós não teremos um consenso sobre essa inteligência, porque do que foi vazado pelo New York Times, você tem tanto o NSC, o DNI e a CIA, todos notando que esse vazamento aconteceu. Não só prejudica a segurança das suas tropas, que é muito importante, a habilidade dos Estados Unidos de agregar informações aos aliados. Quem está fazendo isso? Os membros da IC estão indo atrás de Trump. É muito possível, e se for o caso, isso é horrível. Sobre a nota, a administração do Trump vai fazer algo, tomar alguma atitude sobre a auditoria do IC, que etapas vão ser tomadas para encontrar a fonte dos vazamentos. O Departamento de Justiça está fazendo várias investigações criminais, 120 em 2017, 88 em 2018, 104 em média por ano sobre o presidente Trump. Nós tomamos atitudes. Nós temos um presidente que, quando se trata da segurança das nossas tropas, ele não age impulsivamente. Ele toma ação deliberada. A morte de Soleimani e al-Baghdadi, proteger nossas tropas, ao mesmo tempo como você tem o Irã,
que derrubou um drone, essas coisas. Ele escolheu proteger os civis, nossas tropas, resposta bem medida, foi proporcional. E, por fim, proteger as tropas americanas. Ele não vai... Esse presidente tem o registro de décadas e décadas e décadas de se opor a guerras estrangeiras. Iraque é um grande exemplo, uma guerra de quase 2 décadas. Você tem esse presidente que, quando Washington foi unânime em dizer nós vamos para o Iraque, ele disse não, não é a decisão certa. Ele tirou a presença das tropas no Afeganistão e Iraque. Ele protegeu as tropas americanas, manteve esse país seguro. O presidente tem uma política muito forte. Muito obrigada.